Pronto, pessoal, vamos começar então a apresentação do dashboard da RD Station e de todas as suas funções. Só queria pedir autorização para você, Thaís, Adriano, Gabi. Posso começar a gravação da tela? Pode sim, pode sim. Pode. Então, beleza. Então, simbora, pessoal. Bom, antes eu queria explicar para vocês um pouquinho a compreensão do que é o RD Station, tá? Para a gente entender por que a gente está usando essa ferramenta e por que é tão importante o acesso a ela de forma rotineira, beleza? O RD Station, no meu entender, ele é uma plataforma, uma ferramenta, como vocês preferirem chamar, que gerencia todas as atividades do marketing digital. Então é muito importante porque, de acordo com esse gerenciamento e em paralelo com o alinhamento que vocês têm do planejamento, que trabalha em cima de um funil, vocês vão conseguir entender o que vocês estão acertando e o que vocês estão errando em relação às etapas. Então a etapa de atração, vocês vão enxergar quem está trazendo mais atração para dentro do site de vocês, porque ele tem uma área de relatórios. A parte de conversão vocês vão acompanhar, porque vocês vão ver os leads sendo convertidos. A parte de oportunidades vocês também vão conseguir enxergar com clareza, porque vai existir uma pontuação e outras ações que a gente vai determinar. E a parte de venda é o momento em que o RD Station ele define que vai passar um determinado lead de MQL para o escopo do SQL. Lembrando que MQL é Marketing Qualified Lead, é um marketing que está sendo qualificado pelo... é um lead que está sendo qualificado pelo marketing, e vai passar para o SQL, quer dizer, vai mandar lá para o CRM da equipe de vendas, que o SQL é um Sales Qualified Lead, tá certo? Então, entendendo já um pouquinho melhor aí qual é o papel do RD Marketing na rotina, a minha sugestão é que todos os dias tenha alguém dentro do departamento que possa abrir o RD Marketing, tá? Então, abra todos os dias e deixe ele aberto na tela todos os dias. Mas, Bira, tem por que fazer isso? Sim. Você tem que olhar para os gráficos diariamente, você tem que acompanhar os números para entender sempre o que está acontecendo em relação a toda a sua estratégia de inbound marketing e também algumas outras estratégias que estejam correndo em paralelo, tá bom? Bom, uma vez que você entra no RD Station, se logando pelo seu usuário e senha, você vai cair nessa tela que nós estamos aqui. Essa tela se chama Dashboard, é a tela onde você aterriza e vai encontrar as principais métricas e observações que você tem que fazer numa leitura rápida. E, ao mesmo tempo, a gente vai começar a configurar algumas coisas para elas começarem a ganhar mais corpo, tá? Então, como eu falei para vocês, o que rege a nossa estratégia de inbound marketing é o funil de vendas. Então, todos vocês se lembram das 4 etapas do funil, né? Quando eu falo funil de vendas, me desculpem, tá? É uma expressão que eu uso de forma equivocada. É o funil de vendarte, que é o funil de marketing e vendas. Então, o que esse funil tem? No topo, atração, no meio, conversão, na parte de baixo do meio, oportunidade e no fundo, vendas. São essas 4 etapas. Então, aqui pode ser criado o nosso funil. Como hoje ele ainda não está funcionando corretamente, ele está apagado, mas a gente já pode ativar ele agora. Como? Eu vou vir aqui nessa ferramentazinha, vou clicar nela, e vou pedir para o RD Station começar a mostrar para mim os números do que a gente está conquistando. Então, visitantes únicos é atração, leads é conversão, oportunidade é da mesma forma que a gente chama, oportunidade, né? E vendas é o processo de vendas. Bira, e esses leads qualificados aqui, por que a gente não marcou? Existem 2 tipos de funis, tá? O que a gente está trabalhando hoje dentro da Link Solutions é o funil de 4 etapas. O funil de 5 etapas ele é um funil mais delicado. Eu não vou entrar agora nessa explicação, mas entendam que a gente não vai utilizá-lo dentro da nossa proposta, tá bom? E aqui embaixo a gente vai começar a definir algumas metas. Metas essas que a gente já sabe, porque tanto no planejamento de OKR como no próprio planejamento de inbound, vocês têm definido o que vocês querem para o prazo de 1 ano. Então, como ainda o site novo não está no ar, a gente não tem métricas claras do que vocês estão conseguindo atingir. Mas vamos definir aqui que para o primeiro mês a gente gostaria de ter 1000 acessos dentro do novo site. Nós gostaríamos de converter isso em, digamos, 40 leads. E desses 40 leads a gente gostaria de qualificar pelo menos 12 leads. Desses 12 leads, desculpa, passei errado aqui. De lead já passar para oportunidade 12 e de vendas fazer pelo menos 4 ou 5, tá bom? Isso aqui seria uma primeira meta que a gente está preenchendo e a gente pode até trabalhar ela depois de forma mais consciente durante a consultoria que a gente vai fazer, certo? Mando salvar e aí pronto.
Não sei se vocês conseguem observar, mas o funil de vendas o funil de marketing e vendas foi estruturado aqui na lateral. Um detalhe importante, tá? Se vocês quiserem acompanhar resultados de outros meses, usando essa opção aqui em cima, vocês vão conseguir navegar nos meses em que o software do RD Station já estava habilitado para poder oferecer essas informações, tá bom? E um outro detalhe importante, né? Se você olhar aqui, você vai ver que você teve um crescimento de 1.006% em relação ao número de visitantes e a entrada de leads, o que é até incompatível, né? Porque não tem como gerar leads se você não teve um número de visitas igual ou maior. Então, o que foi que aconteceu aqui? Nós fizemos, durante o mês passado, uma importação de leads, que foram para uma campanha em especial. Então, no momento que a gente importou as bases que vocês passaram, nós chegamos a esse número aqui. Então, esses leads eles foram conquistados por importação e não pelo processo de inbound, tá certo? Daqui nasceram 9 oportunidades, já configuradas com lead score. Oi, pode falar. Licença, uma dúvida. Essa questão de importação de leads, ela vai ser, pelo que a gente está percebendo, né, que eu até conversei com você, ela vai ser até uma coisa que vai acontecer com uma certa frequência, né? Por exemplo, a gente vai botar em breve os leads da Vivo, eu comentei com você. Como que a gente faz essa separação de leads que foram importados para leads que vieram do processo do inbound? Tem onde a gente vê isso? Tem. Aqui nesse funil não, tá? Porque o funil está mostrando o resumo geral do trabalho. Mas quando a gente for importar os leads, a gente vai colocar tags nele. E cada tag vai definir qual é a base de origem, de onde ele veio, e qual é o total que está dentro daquele grupo que foi importado. Certo. Só assim, né, que a ideia é que ele não veio do site, né? Essa é a diferença. Ele veio De uma importação. dessa importação. Perfeito. Tá bom. Tem como fazer isso, mas não nessa visão geral que a gente está vendo aqui, tá bom? Aí depois você vai mostrar, né? Sim, vou sim. Um detalhe importante também é que vocês têm aqui um gráfico que mostra o número de visitantes no site. E aí vale a pena aqui ficar uma ressalva, que muitas pessoas perguntam assim, como é que o RD sabe quantos visitantes teve no meu site? O RD Station está configurado com o Google Search Console e com o Google Analytics de vocês. Então todas as informações que acontecem no site de vocês, lá no site tem o script do Google Analytics e do console, então o RD ele captura as informações direto da fonte, tá? Então são fontes fidedignas. Já também me adiantando para uma possível dúvida que pode nascer, sempre existe uma pequena diferença entre os números de visitantes aqui no RD e os números de visitantes dentro do Google Analytics. Por que essa diferença? Bom, algumas visitas que entram dentro do Google Analytics, elas são computadas com alguns critérios que o RD, na hora de capturar, ele descarta. São coisas técnicas, tá? Que é muito difícil de explicar. Mas basicamente a diferença sempre vai ser de 1% ou 2%, não maior do que isso. Então, isso não chega a interferir tanto na estratégia geral, mas eu sempre aviso isso porque é importante entender que esses números nem sempre batem 100%, tá certo? E aqui a gente vai ter sempre uma meta definida. Essa meta ela vai ser acompanhada, então esse gráfico nasce da meta que nós imputamos ali no sistema. E aqui a gente sempre vai ter o mês anterior em cinza, que é esse que está fazendo a sombra aqui no gráfico, mostrando como foi o mês passado e como está a performance da gente nesse mês. Um detalhe que eu sempre explico com muita ênfase é que a análise de gráfico correta não é feita com o mês anterior. Tá? Isso daqui é um erro que o RD Station comete e que a gente já pediu para eles arrumarem, mas eles ainda não arrumaram. O correto da análise de gráfico é feita mês a mês em relação a anos anteriores. Então eu não posso comparar, por exemplo, janeiro com dezembro, porque janeiro tem um comportamento de mercado totalmente atípico em relação a dezembro. Então digamos que dezembro o mercado está aquecido, janeiro o mercado está retraído. Então como é que eu vou comparar, fazer análise entre os 2 meses? É um erro muito corriqueiro isso. Então o correto seria a gente analisar dezembro desse ano com dezembro do ano passado. Esse é o correto para se analisar. Só que como vocês também não têm a ferramenta há mais de um ano, então eu acredito que o RD acaba colocando mês a mês para criar aí um comparativo mais sensível. Mas ainda assim, a gente acredita muito que tem que ser acompanhado sempre ano a ano, mês a mês, o comparativo, tá bom? Nesse caso, Mira, por exemplo, digamos que a gente esteja usando a ferramenta há mais de um ano. A gente sempre vai conseguir ver esse resultado por mês e a gente pode criar um gráfico no Excel comparativo do mês do ano anterior, né?
No caso você pode ir direto para o Google Analytics, porque como essa informação é extraída de lá, então você pode fazer o comparativo dentro do Google Analytics. Eu fiz essa observação porque eu acho que como a gente vai viver dentro desse software, eu acho que ele deveria trazer isso já mais pronto, né? Essa informação já foi passada para o RD, mas eu não sei por que eles ainda não habilitaram. Eu não consigo entender. Bom, aqui embaixo, descendo um pouquinho a barra de rolagem, nós temos últimas conversões dos leads. O que significa isso? Os últimos leads que foram convertidos dentro do site ou das landing pages de vocês. Então aqui você tem um resumo rápido, né? O nome, a empresa, a data que isso aconteceu. E se você quiser saber mais sobre esse lead, você pode clicar aqui em ver detalhes ou navegar nos botões de cima para poder achar mais leads. Tá? É óbvio que essa daqui não é a melhor maneira de achar os leads, isso aqui é só uma referência rápida e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como vocês vão achar os leads dentro do RD. Tá bom? Abrindo rapidamente uma referência para vocês entenderem, essa tela que ele vai abrir, ele vai trazer informações desde que o lead tenha preenchido corretamente as informações na landing page. Tá bom? Então, no caso aqui, está trazendo o nome dele, a empresa, também está trazendo aqui as ações que ele tomou, né? Então, ele se converteu em lead porque ele foi importado. Está aqui, ó. Tem todas as informações dele aqui. Tem muita informação técnica, né? E a tag que eu me referi, ó, importação do dia 16/3/2020. Então, bacana, né? Eu já consegui entender que ele veio de uma importação. Depois disso, ó, ele recebeu 2 e-mails, só que ele não abriu nenhum e-mail. Então, tudo bem. A gente sabe que ele já é um lead que não interagiu bem aí com o processo. Ok? Voltando para o dashboard, a gente já tem aqui então a compreensão do funil e do gráfico, das conversões de últimos leads. E aqui nessa lateral, ele tem um resumo das páginas que tiveram mais acesso dentro da sua estratégia de marketing. Então, vamos imaginar que na Semana do Consumidor, que foi uma campanha que vocês ativaram, nós precisávamos entender se ela estava tendo sucesso ou não em relação a outras páginas. Como a gente pode ver aqui, e o site ainda não está ativo, né? Então ele não consegue trazer o nome das outras páginas que seriam acessadas, porque não estão sendo acessadas, mas se houvesse, apareceriam aqui e você entenderia que a Semana do Consumidor foi a página que teve mais visita dentro da sua estratégia. Então, como eu sempre falo, uma das maiores métricas, uma das maiores KPIs que a gente tem é a visitação, né, a atração. Então, sem sombra de dúvida, ela teve um bom resultado, essa página. Lembrando que tudo isso que a gente está vendo resumido aqui, vocês podem ver com mais detalhes clicando sempre embaixo do box. Ele vai abrir uma tela com muito mais detalhe, tá bom? Bom, descendo um pouquinho mais, você tem uma visão geral também sobre a última landing page criada e sobre a última campanha de e-mail projetada. Então aqui são números muito rápidos, como por exemplo, a Semana do Consumidor, que foi a campanha que eu me referi agora há pouco. A landing page recebeu 71 visitantes e converteu 10 leads. Então ela teve o quê? Um CTR de 14,08. Um CTR muito, muito bom. Né? E a campanha de e-mail marketing da Semana do Consumidor foi enviada para 917 usuários, foi entregue para 915, quer dizer que aqui no meio do caminho ficaram alguns e-mails retidos no bounce, pode ser um soft bounce ou um hard bounce. Foram desses 915 abertos 242 e que receberam cliques dentro do e-mail 60. Então quer dizer que vocês conseguiram um bom número de acessos. Entendendo que foram 60 cliques que aconteceram aqui e olhando para o número de visitantes que a landing page teve, eu posso entender que alguns cliques foram repetidos, quer dizer, a pessoa entrou mais de uma vez, ou também posso entender que houve acessos diretos sem virem pelo link. Isso eu consigo tirar a dúvida. Mais adiante eu vou mostrar como para vocês, tá bom? Aqui embaixo é uma informação de estratégia, né? Então aqui eu já cumpri com algumas etapas da minha consultoria junto com vocês, sou eu que implemento isso. E aí aqui cada coisa que a gente vai criando, como uma oferta isca, entender a jornada de compra da persona, conectar com o Google Analytics, eu já fui dando baixa porque essas tarefas já foram feitas. Depois, com o tempo, é a agência que vai gerenciando isso daqui para vocês. Vocês não precisam se preocupar, tá certo? Mas se quiserem acompanhar, podem entrar aqui e ficar acompanhando tudo que eu estou fazendo, beleza? Alguma dúvida até aqui nessa explicação do dashboard? Não, tá bem tranquilo para mim. Beleza, bacana. Vamos aproveitar que a gente está nessa página de entrada e vamos falar um pouquinho sobre questões de configurações, tá? Antes da gente entrar aqui no funil do RD.
Para criar um usuário novo, você vai clicar aqui no nome Link Solutions, ele vai desdobrar esse menuzinho aqui, e você vai clicar aqui, ó, em conta. Quando você clica em conta, ele vai aparecer para você algumas informações como os dados da conta, as configurações, ele vai desdobrar um menu, perfil, né, do seu usuário, onde você pode trocar a sua senha, você pode definir uma senha nova, e financeiro, onde mostra os boletos que já foram pagos e tudo mais. Dependendo da autonomia do usuário que você tem, você vai conseguir enxergar isso de forma completa, senão você não vai conseguir enxergar isso de forma completa. Portanto, se você acessar e não conseguir ver esses campos, é porque provavelmente o seu perfil de usuário não lhe permite ver tudo isso, tá bom? Se for necessário, converse com a Thaisa, para ela poder gerar a permissão e nós fazermos aqui para vocês, senão realmente você vai ter acesso somente ao que está aparecendo para você. Clicando aqui em configurações, vocês podem clicar aqui em usuários da conta, e esse campo aqui é o campo onde vocês podem dar permissão para que outras pessoas acessem o perfil de vocês aqui dentro da plataforma, né, que acessem a plataforma. Então você vai convidar o usuário digitando aqui o e-mail dele, e você vai definir aqui o perfil de acesso que ele vai ter. Se ele é um gestor financeiro, se ele é um vendedor, se ele é da área de marketing ou se ele é um gestor. O gestor aqui tem autonomia máxima dentro da plataforma. Normalmente eu sugiro que para o pessoal de marketing fique aqui com o perfil de acesso ao marketing, tá? E também se algum vendedor quiser ter acesso à plataforma, pode criar para ele dando o perfil de vendedor, ok? Também aqui dentro a gente consegue trabalhar algumas questões que são muito importantes. Uma delas é o envio de relatórios e notificações. Todo mês já está programado para que haja um envio. Então, um envio de relatório do que aconteceu, um resumo do que aconteceu dentro da RD Station. Então, hoje quem está para receber é a Thaisa, o Gabriel aqui da agência, da Carrato, o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem, eu posso agora, nesse momento, adicionar mais alguém. Vocês gostariam? Adicionar o meu, né? Adriano Souza. Não, Adriano.Gomes. Desculpa. Tá? Beleza. Então, a partir de agora... Uma dúvida, rapidinho. Nessa parte de relatório, por exemplo, a Thaisa me pediu recentemente para ver quantas pessoas abriram um e-mail e tal, e daquela campanha específica ou algo assim. Eu consigo nesses relatórios. Por exemplo, esse é um relatório mensal. Então, esses relatórios... É um relatório específico de uma campanha... Tá, deixa eu te explicar. Esse daqui é um relatório semanal, tá? Tem o relatório diário, o semanal, e aqui no caso ele fala do relatório de Marketing BI, mas a gente não está nesse plano para oferecer esse recurso. Então o que acontece? Quando você receber esse relatório, você vai receber um resumo dos números do que aconteceu dentro do RD. Para gerar uma explicação mais consciente do que a pessoa está te perguntando, você vai ter que entrar na plataforma e abrir o painel para ela, tá? Então aqui, por exemplo, ela vai ter uma noção que teve um sucesso de X aberturas de e-mail na campanha Y. Mas se você quiser entender quanto foi de conversão e outras coisas mais, você vai ter que abrir a plataforma, tá bom? Entendi. Tá bom. Acompanhando aqui, então, a gente também tem um campo de notificações. O que é esse campo de notificações? Como o RD Marketing ele vai se integrar com o CRM de vocês, eu acho que é muito prudente vocês terem aqui um e-mail que seja avisado de todos os leads que forem convertidos na página de vocês. Ou então de todas as conversões em oportunidades, ou ainda então, se vocês usarem o recurso de redes sociais dentro da RD Station, que eu acho que não vai ser o caso, vocês terem um e-mail aqui para serem avisados que houve algum tipo de erro nas postagens, tá? Então esses campos aqui, depois de uma reunião interna de vocês, vocês podem entrar aqui e preencher como vocês acharem melhor. Lembrando sempre em clicar em salvar para salvar as informações que foram imputadas aqui, ok? Bom, daqui para baixo são informações de dados tecnológicos, então eu acredito que vocês não precisam mexer nisso daqui, tá? Eu acho que o campo de usuário de conta e envio de relatórios e notificações são os mais importantes para vocês no dia a dia. Perfeito? Vou voltar aqui para o dashboard. E agora eu vou falar com vocês sobre o funil, né? Vamos lá, eu vou repetir de novo para vocês. O funil é a nossa estratégia principal, né? Para que a gente tem que olhar o tempo todo. Então, no funil a gente tem atração, onde está o meu mouse. Nós temos a conversão. E depois da conversão a gente tem que pensar o quê? Em vendas, né? De uma forma bem objetiva.
Aqui no caso, ele dentro desse processo entre atrair e converter, que são as duas primeiras etapas do funil, ele me dá a opção de me relacionar com o lead e analisar o que está acontecendo. Então, digamos que o RD Station ele cuida das duas primeiras etapas do funil, que é onde a gente enxerga o MQL nascendo. Depois de oportunidade de venda, eu já enxergo o SQL nascendo e sendo levado para vendas, tá certo? Então, essa compreensão do time de marketing, do time de vendas, é muito importante para que haja sinergia e bom uso da ferramenta. Então, vamos abrir aqui a parte de atração. Em atração, eu tenho 4 itens de menu. O primeiro dele é postagem em mídias sociais. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem que eu entre nesse item ou não? Porque vocês já usam o MLabs. O que você acha, Bia? Você acha que agrega alguma coisa? Acho que como vocês estão usando o MLabs, não agrega. Mas de qualquer forma, eu posso fazer uma abertura rápida e dar uma pincelada, sem perder muito tempo. Pode ser? Ok. Então, ótimo. Eu estou vendo aqui que a gente vai ter que configurar as redes sociais. Então, vamos ver se eu consigo fazer rapidamente, senão eu pulo para outra etapa. Não, deu certo. Bacana. Ele abriu uma agenda padrão que ele tem aqui, inclusive com datas comemorativas. Tá? Essas datas são padrões. E aí, o que vai acontecer? Em cima de todo o material que for trabalhado no marketing de conteúdo, bem como também as landing pages que vão ser produzidas aqui dentro da RD Station, vocês podem pegar o link que vai ser produzido desse material e vocês podem criar uma postagem dentro da data. Então vamos imaginar que vocês gostariam que quinta-feira saísse uma postagem. Vocês vão clicar aqui em adicionar e aí vocês vão colocar um link. Eu vou pegar um link padrão aqui só para criar o exemplo. Então eu venho aqui dentro, eu coloco o link, espero um tempinho e ele já monta aqui para mim a apresentação do material. Então, uma vez feito isso, e as redes sociais ativas, né, do Twitter, do Facebook, do LinkedIn, eu mando adicionar a postagem, ou então eu mando publicar de forma agendada, definindo horário e tudo mais. Depois de um certo tempo, vocês vão ver que ele vai conseguir sugerir horários de publicação para vocês, porque ele vai conseguir enxergar o que tem mais retorno nos horários que você está publicando. Nesse primeiro momento isso não vai acontecer, tá? Então, é basicamente isso. Vocês podem escolher a rede social, então eu só quero sair no Twitter, no Facebook, no LinkedIn não. E aqui, quando você colocar... desculpa, eu mostrei aqui esse botão falando que era para publicar, mas não, tá? É aqui, me desculpa. Aqui eu posso enviar agora, já para publicação, eu posso agendar o envio dele. Né? E posso trocar a imagem também, se a imagem não for do que eu estou querendo. Não vou fazer isso, porque isso aqui é uma publicação da Carrato, então eu vou sair dessa página aqui, ok? Vamos para anúncios do Facebook. Nos anúncios do Facebook, a gente ainda tem que fazer uma configuração de colocar a conta do Facebook Ads dentro do RD Station. E parece que o Adriano resolveu isso, né, Adriano? Você tinha que criar uma conta, você criou, né? Sim, criei. Posso mandar depois. Pronto, você me manda que eu faço a integração. É bem legal essa ferramenta, porque quando vocês forem patrocinar alguma coisa no Facebook por conta própria, vocês têm a liberdade de fazer isso dentro do RD Station. E aí ele vai dar todo o caminho para vocês entenderem quais são as métricas mais relevantes e qual a melhor forma de customizar o anúncio de vocês, tá bom? Mira, me tirou uma dúvida rapidinho. Pode falar. Nessa parte de redes sociais e tal, ele consegue mencionar quantos leads foram, sei lá, captados através dessa postagem? Sim, consegue. Eu vou te mostrar isso quando a gente chegar aqui na parte de análise. O MLabs ele não faz isso exatamente, né? Aí fiquei em dúvida como o RD de leads, né? Se ele faz essa análise. O MLabs faz isso, sim. Você tem que integrar o MLabs ao Google Analytics. Aí ele consegue trazer essas métricas da mesma forma que o RD faz. Ah, sim. Tá? Se não Mas tiver... aí eu entro no Analytics para ver, né? Se você não tiver configurado o Google Analytics dentro do MLabs, ele realmente fica cego, entendeu? Então toda a base de coleta de dados que as ferramentas fazem é em cima do Google Analytics. Uma vez que ela estiver configurada, essa opção aparece para você. Ótimo, valeu. Beleza? Vou até ver isso. Ok.
Bom, aqui nessa parte de atração, ele tem dois campos que eu acho muito bacana. E vocês sabem que eu sou apaixonado por SEO, né? Então são as áreas que eu mais gosto. Eu vou abrir aqui o painel de palavras-chave e aqui eu vou mandar adicionar uma palavra-chave. Então, como é a primeira vez que eu Deixa eu estou tirar fazendo, uma dúvida. Isso é só no Facebook ou no Instagram? Dá para fazer LinkedIn? então o gerenciador do Face, ele gerencia o Instagram e o Facebook, né? Então você consegue fazer nos dois. Tá. E no LinkedIn também é possível? Não, não é. Porque o LinkedIn não abre a API dele para esse tipo de recurso, infelizmente. Até o pessoal da MLab estava discutindo muito isso, né, de tentar achar esses recursos, mas parece que é uma política deles, de não abrir esse recurso mesmo. Tá bem. Então, voltando, né, eu cliquei aqui em atração, painel de palavra-chave, e aqui, como é a primeira vez que a gente está clicando nisso, ele está me trazendo uma tela de configuração, que provavelmente vocês não vão ver pela segunda vez. Então, eu vou clicar em avançar, falando que o que eu quero otimizar é no Brasil. E aqui eu vou adicionar palavras-chave que eu posso trabalhar dentro da minha estratégia. Então vou colocar aqui, por exemplo, chip M2M e vou mandar salvar, só para a gente entender um pouquinho do que a gente tem feito, né? Então, aqui ele mostra que essa palavra chip M2M ela tem aí uma certa irrelevância dentro da atual estratégia da gente, porque o site não está conectado ainda. Quando o site estiver conectado, a gente vai conseguir acompanhar se essas palavras têm relevância ou não. Mas se ela tiver relevância, a gente vai poder definir aqui qual o grau de relevância dela para poder trabalhar o índice dessas palavras dentro do nosso site, tá? Dentro do site da Link Solutions. Então, hoje eu não consigo mostrar em prática isso, porque falta ainda o novo site estar no ar. Mas assim que ele tiver, eu consigo trazer algumas palavras-chave e mostrar isso para vocês. Eu vejo isso muito como uso da agência, tá? Mas eu estou apresentando isso para vocês entenderem que existe esse recurso aqui dentro. Então, sempre que vocês quiserem analisar uma palavra-chave, vocês podem fazer isso, tá bom? O outro é a otimização de páginas. Esse aqui eu uso bastante, até para apresentar algumas coisas para os nossos clientes. E aí eu vou colocar... Desculpa, Mira, só interrompendo. Adriano, você percebeu alguma coisa que você não faz no MLabs, que dá para fazer por aqui? O que você sentiu dessa parte? Não, o MLabs só é mais completo, eu acho, para relatório e tudo mais, e ele não agenda a publicação para Instagram. Né? Tem até que confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que ele não agenda a publicação para Instagram, ele agenda para Facebook e tudo mais. Então, acho que a diferença seria basicamente essa, tem também a questão do LinkedIn, né? Sim. E, não, mas assim, ele também, o RD, é bem completo para fazer análise de postagem e tudo mais, mas assim, eu ainda acho o MLabs melhor. A diferença que eu vejo... A diferença que eu vejo... Só nota essa questão aí de analisar as postagens lá pelo MLabs, que o Bira falou para você ver depois daí, tá? Eu botei aqui já. Beleza. A diferença que eu vejo entre um e o outro é que a MLabs é especializado em redes sociais. E o que eu vejo do RD Station é que as redes sociais aqui é um braço dentro da estratégia de inbound que ele oferece, né? Por isso que a gente enxerga redes sociais de uma forma diferente, entendeu? Beleza. Aqui vocês podem gerar um relatório de como a página de vocês ou outras páginas estão se posicionando em relação à palavra-chave mais importante da estratégia de vocês. No caso da Link Solutions, como ele está com um site antigo, eu vou fazer um exemplo aqui com a da Carrato, tá, se vocês me permitirem, que aí vai ficar mais claro e mais completo, senão ele não vai funcionar. Então vou colocar aqui que marketing digital é uma palavra-chave importante para mim, né? E vou fazer essa análise aqui. Ele vai gerar um relatório rápido para mim para entender quais pontos eu estou acertando e quais pontos eu estou errando. Então ele me deu uma nota de 9.21, quer dizer, a nossa página está configurada quase da melhor forma possível. E aqui ele me mostra pontos críticos que precisam ser modificados, eu não tenho nenhum, todos estão ok. Pontos importantes também, a gente tem a maioria deles ok, né? E aqui a gente tem aí pontos intermediários e pontos mínimos que precisam ser melhorados. Pela minha nota aqui, é uma nota muito boa, então eu posso entender que minha página está configurada para SEO. Isso aqui é muito interessante porque vocês podem começar a oferecer para os clientes da Link Solutions respostas de marketing.
Então, clientes de médio e grande porte que precisam de um auxílio, vocês podem fazer análise de SEO para eles usando essa ferramenta. Como também vocês podem fazer para vocês mesmos, entendendo se a estratégia de vocês está bem alinhada ou não logo no início da estratégia. Ok? Alguma dúvida desses 4 pontos que eu passei aqui? Beleza. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação diferente, eu vou saltar de atração para análise, tá? Porque eu acho que vai fazer mais sentido e depois eu vou explicar como que a gente vai operacionalizar esses 2 pontos aqui, pode ser? Tá bom. Então, quando você clica em análise, o primeiro item que vai abrir para você é Marketing BI. Marketing BI, como eu disse, vocês não têm no plano atual que vocês contrataram, então eu não tenho nem como explicar, ok? A segunda análise é a análise de canais, que vem de encontro com aquilo que você me perguntou, Adriano, né? Entender quantos cliques teve de cada postagem. Então eu vou clicar aqui. Sim, sim. E aqui ele vai me trazer, dentro do universo que a gente tem de construção ainda, né, desse trabalho, os números que a gente já conseguiu. Então, o atual site de vocês, que é o site que está em versão beta, ele teve um total de 505 visitas. Eu acredito que muito dos desenvolvedores, pessoas fazendo testes e outras coisas mais. Busca orgânica, 121 acessos. E-mail trouxe 111 acessos. Então aqui já fica a primeira ressalva, né? A busca orgânica e a campanha de e-mail, elas quase que fizeram empate nas métricas de referência, né? Referências de outros sites para um link para o site de vocês, 51 cliques vocês receberam. E redes sociais, 4 linkzinhos. Biro, eu quero saber quais são as redes sociais que trouxeram o link para a gente. Clica aqui em cima do nome e ele vai abrir um gráfico mostrando quem foi que trouxe acesso para vocês. Então, quem trouxe acesso para vocês foi o Facebook. Tá? Não teve outra rede social. Então, aqui vocês conseguem metrificar. Aparece todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, todas, porque ele está puxando esses dados do Google Analytics. LinkedIn também. Então hoje a única estratégia de rede social que está funcionando para vocês é o Facebook. As outras ainda não estão trazendo retorno nenhum. Beleza? Isso daqui, tá? Bem entendido. São visitas que você está selecionando e aqui você está definindo o período de semana, dia ou mês, ok? Eu vou colocar mês aqui, que o número deve aumentar um pouco. Vou mandar aplicar. Ele continua 4 porque o mês começou agora, né? Mas pelo que eu estou vendo, essas estatísticas são desde fevereiro. Ele está mostrando a estatística do mês passado. Então, em março, vocês tiveram 4 acessos. Ele não está computando nem fevereiro e nem abril. Tá? Então, por aqui vocês conseguem enxergar um pouco como a estratégia de vocês está funcionando. Também aqui vocês conseguem fazer algumas outras análises de métricas e como vocês gostariam que elas fossem exibidas. Então é só selecionar. E aqui da mesma forma vocês podem puxar todos os canais de conversão, de atração que vocês estão tendo. Então campanha de e-mail, respondendo também a sua pergunta, Adriano. Vamos lá. Teve 111 e-mails recebidos, clicados, desculpa. Né? Então, aliás, desculpa, visitas que vieram de e-mail, desculpa. Então, aqui você tem o funil funcionando, né? Visita, conversão, oportunidade e venda. Então, você consegue enxergar o funil aqui. Essa venda, por enquanto, está aparecendo 0, porque a configuração entre o CRM e o RD Marketing não está funcionando. Quando ela estiver funcionando, vocês vão enxergar claramente uma etapa e outra aqui, tá bom? E aqui os outros e-mails... Realmente abriu só lá no começo do RD, né? Ver quem realmente abriu esse e-mail. Sim. Aqui nesse caso você está vendo quem abriu, quem converteu, quem foi oportunizado pelo sistema e aqui seria o número de vendas que aconteceram. Isso de uma forma... Eu não entendi. Não entendi. Abriu o quê? Abriu qual e-mail? Os e-mails que estão aqui embaixo, das campanhas que vocês dispararam no mês passado. Foram 3. No caso esse e-mail, a pessoa abriu, ele clicou e isso levou para o nosso site, é isso? Isso, gerou um total de visitas de 111. Então vamos lá. E-mail marketing da semana do consumidor, etapa 3. Gerou 68 visitas.
Prospecção FENAPROVA em 2019, que foi a base que a gente subiu, 33. E os que não receberam Então, aí, na aqui. verdade, não é e-mail, é mailing, né? Não entendi essa parte. Porque prospecção FENAPROV não é um e-mail, é uma base. Sim, não, mas isso daqui é e-mail marketing que foi disparado para essas bases. Não, desculpa, não entendi ali. Ali está dizendo total, aí embaixo tem e-mail marketing em cima do consumidor, embaixo tem prospecção FENAPROV. Isso são as listas, não os e-mails, né? Aqui é o e-mail e aqui é a lista que se refere ao e-mail, porque está usando o tag. Você vai entender isso mais lá na frente, vai ficar mais claro para você. Mas eu te explico daqui a pouco, tá? Então, assim, voltando, né, eu acho que um dos pontos que a gente tem que entender nessa análise é que vocês conseguem fazer as análises de canais, e quando eu falo canais, são todos os canais, por isso que o RD Marketing, ele é um software de gestão de marketing digital, ele não é só um software de automação de marketing, e aí aqui vocês conseguem fazer esse acompanhamento de forma mais simples. Detalhe, tá? Se vocês quiserem também usar o Google Analytics, os resultados são os mesmos. Lembre-se sempre que tem uma variação aí de 1% entre um número e outro, são métricas de erro que acontecem, coisas do tipo, mas basicamente está aqui dentro, tá? Então, o que vocês estão fazendo de análise de canais aqui também pode ser feito no Google Analytics, tá bom? Vamos para a parte de alcance. Então, o que está gerando mais alcance para vocês dentro da estratégia atual, né? Assim, a gente pode fazer aqui uma analogia bem rápida. Eu vou pegar aqui. Bom, o período está do mês 2 ao mês 4, mas aqui vocês definem o período que vocês quiserem. E aqui já em fevereiro houve uma entrada de leads que fizeram resultados positivos para vocês. Então, por exemplo, no gráfico de alcance, o que está trazendo o maior volume de variação para vocês de entrada de leads é a importação que a gente fez, que foram os 2.685 leads, né? Isso aqui é importação. Aqui não vai aparecer corretamente o nome, como eu expliquei para vocês, porque é um gráfico geral, mas para você fazer a leitura completa, você entra lá na ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai enxergar. Seguidores do Twitter não estão trazendo nenhum tipo de efeito dentro desse alcance, e curtidas no Facebook estão trazendo efeitos porque elas estão trazendo pessoas para dentro da página e essas pessoas estão gerando informações, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, teve uma entrada forte de Facebook em fevereiro. Eu não consigo entender o que é isso. Quando a gente for olhar a ferramenta, a gente vai identificar isso agora, tá bom? E por fim... Desculpa, eu não entendi, mas entrada de quê em fevereiro? Não, isso daqui é o alcance que as publicações de vocês estão fazendo para trazer visibilidade para o material de vocês, tá? Então, por exemplo, a entrada de leads na base de vocês... Oi? Ou não está tendo alcance? Tem LinkedIn? Não. Só o que está mostrando alcance até agora para a gente é o Facebook. Então, assim... Por que está Twitter aí? Eu não estou entendendo. Porque o Twitter ele está cadastrado dentro da base, mas não teve nenhum tipo de variação. Mas quem cadastrou no LinkedIn? Nós cadastramos, eu e o Adriano. Mas o LinkedIn não está cadastrado? O LinkedIn está cadastrado também, deixa eu ver. Eu tenho que olhar aqui, mas eu É tenho... isso que eu não estou entendendo, porque mesmo que era para estar aparecendo zero no LinkedIn, ou não? Peraí. E Instagram não está aparecendo também? Instagram não se cadastra aqui, porque Instagram não é uma ferramenta de divulgação de conteúdo. Ela é de geração de conteúdo próprio. Ele não pega Instagram por quase nada. Porque é muito estranho, não está mostrando nada no LinkedIn. O LinkedIn está cadastrado também, mas não está mostrando. Eu não sei responder isso. Essa é uma observação... Algum tipo de alcance, assim. Tá, isso é uma coisa que a gente pode começar a usar o chat, e é até importante a gente falar nisso agora. Quando houverem dúvidas desse tipo, que eu também não sei por que está acontecendo, eu não sei responder, Sim. a gente pode vir aqui no chat, eu vou fazer aqui um exemplo só para mostrar para vocês, tá? E aí quando vocês entrarem aqui no chat, vocês descem toda a barra de rolagem e clicam aqui, ó, entrar na central de ajuda, ok?
Provavelmente a central de ajuda está desligada agora, mas basicamente quando vocês chegarem aqui, vocês vão descer toda a barra de rolagem. E aqui embaixo vai ter um... tem aqui, Fale Conosco. Vocês vão clicar aqui e vão clicar aqui no chat. Como eu falei, o chat está desligado agora, né? Já passaram as 18 horas. Então quando você clicar aqui, ele vai pedir para você fazer login de novo com seu usuário e senha. E aí quando você fizer login, aí você vai entrar no chat com o atendimento, tá bom? Isso aqui é bem importante ficar frisado, que vocês podem pedir diretamente no chat a resposta, do que muitas vezes pedir para mim, que vou fazer o mesmo trabalho que vocês vão estar fazendo, tá? De pegar e ir atrás. Não que a gente não possa auxiliar vocês, mas assim, eu acho que de uma forma mais lógica e mais direta vai através deles, né? Não, sem problemas. Adriano, vai anotando isso, por favor, mas eu queria que você voltasse nessa parte ali, porque eu não estou entendendo do que se trata ali. Essa parte toda, com aquele gráfico, Twitter, eu não entendi o que é isso. Essa daqui do alcance ou da análise dos canais? Tá, vamos lá. O que você não entendeu? Tá, por que está aparecendo o resultado de fevereiro, março, abril? Qual é a lógica de estar aparecendo só esses meses? Então, eu também não entendi muito bem, mas eu acho que desde o momento que a gente configurou a ferramenta, ela começou a trazer números pra gente, né, que são os seguidores do Facebook. Então isso quer dizer que desde fevereiro você e o Adriano entraram aí e cadastraram as redes sociais, é isso? Sim. Eu acho que a gente cadastrou juntos na reunião. Foi. A gente estava lá na... Não foi? Claro que pediu lá as redes sociais da gente. A gente estava na mesma sala, assim. Eu só não estou entendendo por que o LinkedIn e o Twitter não está aparecendo aqui, né? Isso realmente é uma coisa que eu não sei responder. O Twitter dá até para entender, porque o Twitter da gente não tem muitos seguidores. Então, assim, talvez não tenha muito alcance ainda nas publicações, entendeu? Mas deveria ter o número aqui dos cadastrados. Aí eu queria entender também, então, vamos lá. Vocês cadastraram Twitter, Facebook, acham que cadastraram o LinkedIn? Não, acho não. A gente acabou de conferir que foi cadastrado. Tá, onde é que vê isso? Aqui em contas. Aqui, ó. Ele está cadastrado. Beleza. Ó, o Facebook está cadastrado. Ok. Tá, e aí? O que expira dia 19 do 4 tem que estar sempre... O LinkedIn, ele tem um token de expiração mais curto, sabe? Então ele faz isso daqui... Sabe quanto tempo cada um mês é para colocar aqui? Não sei responder isso. Tem que ver também o consultor. Tá, aí só para eu entender, o Instagram não dá para cadastrar porque... Ele não é uma ferramenta de compartilhamento de conteúdo, e sim de criação própria de conteúdo. Mesmo tendo aqueles links na bio e tal... Não, aquilo ali é só divulgação de conteúdo, mas não de produção, de desenvolvimento de conteúdo compartilhado, entendeu? Tipo, eu não posso extrair um conteúdo meu e postar lá. Beleza. YouTube também não entra? Não, também não entra. Porque é um acesso que o RD não oferece para o YouTube. A gente está trabalhando com conteúdo aqui, texto, e-mail, o YouTube não tem vazão para isso. Certo. Tem mais alguma dúvida que eu posso tentar ajudar aqui? Certo. Aí naquela tela lá que tinha os gráficozinhos... Tá. Pronto. Então eu entendo que no mês de fevereiro, quando a gente cadastrou o Facebook, ele já cadastrou a base de seguidores, né? 1.360. Então, beleza, era esse número que vocês tinham. Aí depois veio para março, subiu 4 novos seguidores. E aí abril, que é o início do mês agora, está mantendo ainda o mesmo número. Então não houve variação de crescimento nem de queda. Está zerado. Por isso que é muito... Oi? Não, desculpa, Thaís, pode continuar. O azulzinho é o que? Leads totais, é isso? Leads que entraram na base no período. Então a gente importou os leads em março. Isso. Tá? Isso daqui é o que vai gerar o alcance da marca de vocês. Quer dizer que se hoje eu quiser falar com 4.050 pessoas, eu sei que no canal de vocês a gente pode tentar distribuir isso para esse número.
Lembrando que redes sociais não distribui para todos, a gente sabe disso, né? Mas já os leads eu consigo mandar para todos. Então eu volto a fazer uma ressalva que eu falei no início da consultoria para vocês, mas eu não sei se isso foi muito bem interpretado, né? Não se confie em redes sociais, porque a rede social ela vai trabalhar com as regras que ela acha melhor, e a audiência que você gera é para ela, não é para você. Já para os leads eu posso disparar e-mail e eu sei que eu estou falando com 2.685 pessoas, né? Então isso é super importante. Tá. Mais uma coisa que eu vou insistir porque eu realmente queria entender aqui. Por que que no caso do Twitter é número de seguidores e no caso do Facebook é número de curtidas? O número de seguidores do Facebook não interessa? Então eu acho que isso aqui é só nomenclatura, na verdade. Esse curtidas é os seguidores. Só um minutinho, por Faz sentido, gentileza, né? por favor. Tá. Alan, eu estou numa reuniãozinha agora, posso ficar falando daqui a Tem pouco? gente que curte o Facebook, mas não segue. Deixa de seguir. Assim, tipo, não bota lá pra não estar mais seguindo as publicações e tal. Não, mas não faz sentido. Mostra só uma informação, não mostra outra rede social mostra o que quer. Eu queria entender, ou é tudo seguidor, ou é tudo curtida, ou é tudo de todos. Não, mas vamos tirar a dúvida então. Você consegue abrir agora, Adriano, o Facebook? Acho que a resposta está junto com vocês, é só a gente conferir. Qual é a dúvida mesmo? Desculpa. Quantos seguidores tem no Facebook hoje? Ah, sim. É porque o número de seguidores da gente é maior que curtidas, né? Quase todas as páginas têm essa métrica, que é maior. Então, diga pra gente qual é o número de seguidores e o número de curtida, para ver se bate aqui. Só um momento. O número de curtidas é 1.363 e o número de seguidores é 1.388. Tá, Seguindo a página, tem 1.388, certo? tá. Thaís, você sabe a diferença entre seguidores e curtidas no Facebook? Acho que sei lá. Então pronto, então tá resolvido aqui. Qual é a dúvida que tá tendo? Não, por que não é número de seguidores que está aparecendo, se Twitter é seguidores? Aí vamos chamar o suporte para perguntar isso para eles, mas talvez é porque as curtidas, dentro da lógica que acontece, é para quem você vai distribuir. Quem curtiu você vai receber, e quem está seguindo você não necessariamente vai receber. Por isso que eu perguntei se você sabia a diferença entre curtidas e seguidores. Tipo, o que está avaliando aqui para ele é o alcance geral do que você vai fazer com a distribuição do seu conteúdo. Então você não vai conseguir distribuir para quem está curtindo. A gente entra na curtida. É, E no Twitter a gente analisa seguidor? sim, porque no Twitter não tem curtida. Essas daqui são... No Twitter curtir post, curtir alguma coisa, não necessariamente curtir a página. Quando você está curtindo uma página, não é que você está seguindo a página. Já no Facebook você está curtindo a página. Agora sim, o que eu concordo, o que eu não estou entendendo aqui é por que os números não estão aparecendo do Twitter e nem do LinkedIn. Isso, sim, isso eu botei para falar com eles no chat. Então eu acho que aí cabe Então a uma diferença conversa. de curtidas para seguidores no Facebook é quando eu curto, aparece no meu feed, quando eu sigo não? É isso? Sim, basicamente isso. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso há uns 3 anos atrás, se quiser posso mandar para vocês, que explica bem direitinho esse Não, processo. só quero entender simplesmente, assim, porque eu estou confusa e quando eu for mostrar isso para outras pessoas, eu preciso saber responder, porque eu não estou sabendo responder. Então, vamos lá, Gila, repassando esse ponto. 1, o que importa do Twitter é seguidor. 2, o que importa do Face é curtida. E 3, vamos descobrir por que não está aparecendo. E 4, vamos entender por que o LinkedIn não está entrando aí. E 5, o Instagram não entra. É isso, né? Não, o Instagram não entra com certeza, ele nem é um tópico aí. Só uma correção, a única métrica do Twitter é seguindo. Não tem curtindo lá, por exemplo. Alguma coisa assim do tipo. Aí não é. Eles pegam essa métrica, é a única que tem. Ou você está seguindo ou é seguidor. Entendeu? Beleza. Não, então, tudo bem. Vocês me explicando, ok, aqui para mim estava muito claro. E aí, então, agora a gente tem que entender por que ele não está computando o número e por que o LinkedIn não está aparecendo, né? Perfeito. Sim. E aí eu faço isso amanhã. Ok. Podemos ir adiante? Então vamos lá.
A gente já bateu então aqui que o Marketing BI vocês não têm no módulo de vocês, análise de canais, os números do que cada canal das redes sociais, do e-mail marketing, do tráfego orgânico está trazendo de atração. O alcance é como vocês estão distribuindo o conteúdo de vocês dentro dos números que vocês têm nas bases, né? Seja do Facebook, do Twitter, dos leads cadastrados. E aqui vocês têm as páginas mais acessadas, que são números que ainda não vão aparecer de forma muito clara, mas aqui entram não só as páginas do próprio site, como também as páginas criadas nas landing pages, que ficam hospedadas aqui dentro do RD Station. Tá? Então definam só o período que vocês querem analisar e vejam o resultado dessas páginas. Uma coisa interessante que ele mostra aqui é o tempo da página e a taxa de rejeição. Então vocês viram que a página Semana do Consumidor, que era uma landing page, ela teve 157 visualizações da página e o usuário ficou em média 5 minutos e 54 segundos. É um tempo bem alto, tá? Até chega a estranhar. Geralmente era para ficar 1 minuto e meio, alguma coisa assim. A taxa de rejeição foi 65%, é uma taxa de rejeição muito boa. Então eu entendo que a gente está conseguindo ter aí um bom resultado, ou a gente teve um bom resultado com essa campanha. Tanto é que o CTR dela foi... A taxa de rejeição, mesmo? A taxa de rejeição é quando o usuário ele entra na página e ele não toma nenhum tipo de ação. E ele sai da página em seguida. Então o que a gente entende? Ou que ele entrou por engano, ou que ele entrou numa página que nada que estava descrito ali interessava a ele. Então ele não tomou nenhum tipo de clique, não preencheu nenhum formulário, não interagiu com a página e em seguida saiu. Então a taxa de rejeição mostra quantas pessoas tiveram essa atitude, né? Mas assim, é um número muito bom, porque geralmente a taxa de rejeição é alta, tá? É 80%, 70%, é nessa faixa. Então esse número está bacana. Aqui outras páginas que provavelmente vão aparecer com mais frequência para vocês quando o site estiver no ar. Mas lembrando, aqui vão aparecer páginas de landing page e páginas do site, tá bom? Beleza. Por fim, os relatórios, né? Então aqui vocês vão conseguir trabalhar os relatórios vistos na tela do RD Station. Vocês podem... Deixa eu tirar uma dúvida. Aquela parte ali que você falou, páginas do site, isso, a partir do momento que o site estiver no ar, ele já vai computar todas as páginas ou tem que fazer algum tipo de cadastro? Não, já vai automático. Porque ele está apontando para o domínio de vocês. E como o domínio ainda está na página antiga, né, então tudo isso que ele está pegando aqui é da página antiga de vocês. Certo. Tá bom? Bom, e relatórios, como eu já tinha explicado, né, para vocês gerarem os relatórios. Então o relatório que vocês vão receber por e-mail, vocês também podem gerar ele a hora que vocês quiserem aqui, tá? Então não precisa ficar esperando chegar por e-mail, você pode fazer a geração do relatório aqui dentro também. Beleza? Bom, com isso a gente trabalhou aqui já o módulo atração, o módulo análise, e agora vamos trabalhar esses dois módulos que são os mais pesados, tá? Então, primeiro deles, landing page. O que é uma landing page? A landing page é justamente a página que se apresenta com um formulário para gerar uma conversão para o visitante se tornar um lead. Então é aqui que nós vamos criar as landing pages de vocês. Quando eu clico aqui em converter landing pages, ele vai aparecer essa tela para mim mostrando o resumo das últimas landing pages já criadas. Até o presente momento nós temos 2 landing pages criadas por nós e 2 páginas de agradecimento, que a gente também chama isso de landing page, mas é só uma página agradecendo depois ele fazer o cadastro dentro da landing page. Então eu sou obrigado a criar uma landing page de cadastro e uma landing page de agradecimento, tá bom? Então eu vou criar uma landing page aqui rápido para mostrar para vocês o processo. Não vou trabalhar design. Então vocês estão vendo esse gráficozinho aqui de evolução aqui em cima? Vocês conseguem ver? Sim. Tá, beleza. Esse gráfico de evolução ele vai mostrar em que etapa da criação você está. Então o primeiro passo aqui é escolher um modelo, né? Então, vamos escolher um modelo aqui que a gente acha bacana. Por exemplo, esse daqui. Eu posso visualizar o modelo. Bacana. Olhei aqui o modelo, bem bacana, gostei mesmo. Vou usar ele. Então vou lá e seleciono o modelo. A partir do momento que eu seleciono o modelo, aqui na agência a gente tem algumas regras, né? Então a gente coloca aqui landing page e aí o nome da página, modelo. Ok. Aqui ele vai me abrir um editor onde eu vou poder trabalhar pontos, como mudar o título, mudar o subtítulo,
mudar ícone, trabalhar aqui o que eu quiser em termos de conteúdo. Só que aqui eu vejo muito trabalho da agência executando isso para vocês. Porque aqui vai ter que entrar um processo criativo em paralelo, de criar imagens e coisas do tipo, tá? Então, o que eu sempre peço para vocês é que se uma campanha for criada pela agência de vocês, peça para eles ou o arquivo no formato correto, ou o arquivo em formato PSD, que é o formato editável do Photoshop, para que a gente possa extrair o conteúdo de lá e fazer isso. Na campanha da Semana do Consumidor, a gente fez um milagre, né, Adriano? A gente pegou um JPEG e saiu montando aqui com uma imagem muito ruim, mas a gente conseguiu fazer. Então, isso não é para acontecer, ali foi uma solução, né? Mas o ideal é a gente sempre receber da agência que está criando aí o material da campanha, um material que a gente possa extrair esse conteúdo para poder aplicar aqui dentro, tá bom? E aqui de forma bem objetiva, né, você tem os componentes que você pode arrastar para cá. Então eu posso, por exemplo, colocar um botão aqui embaixo, arrastando ele, e ele aparece aqui. Aqui no caso ele não apareceu. Pronto, apareceu agora. Então um botãozinho, você dá um nome para ele, vem aqui e coloca. Aqui embaixo você pode colocar o URL para onde ele tem que levar a informação. E por aí vai. Você vai configurando as coisas da forma que você achar melhor. Aqui dentro você pode editar os campos. Então clicando em cima do formulário, você clica em editar campos. E aqui você vai ver os campos que já estão dentro do formulário e os campos que você pode adicionar. Então eu quero que vá o WhatsApp para lá. Eu cliquei aqui, o WhatsApp aparece aqui embaixo. Eu clico na canetinha e uma dúvida que já existia é, eu torno ele obrigatório, ele fica com o botãozinho vermelho. E eu posso também direcionar ele para qualquer parte do formulário que eu achar melhor. Quero que o WhatsApp seja a segunda pergunta, né? Mando aplicar. Já apareceu aqui, né? Ó, já está aqui. Termino de configurar todos os campos de texto e imagem que são necessários e mando salvar e avançar. Bom, aqui ele vai me perguntar o seguinte, tá certo, e aí, depois da pessoa ter respondido o formulário, o que tem que acontecer com ela? Eu posso redirecionar ela para uma página, e aí, se for o caso, eu posso criar uma página de agradecimento e mandá-la para cá. Eu posso mandar ela fazer um download de um arquivo, então se a gente estiver oferecendo um e-book eu posso colocar, ou simplesmente posso dizer que não vai ter ação nenhuma. Então não se preocupe com isso, porque a pessoa se cadastrando ela já sabe o que vai acontecer. Ok? Aqui eu vou criar o nome da página, então eu vou deixar ela só como modelo. Então vai ficar http://materiais.linksolutions.com.br/modelo. E aqui eu vou definir um título para a página e uma descrição do que ela se refere. Isso daqui serve para Google, tá? Isso daqui também é uma função nossa. Se você quiser criar um e-mail automático de resposta para quem já se cadastrar, você pode clicar aqui, mas como a gente usa automação de marketing, eu não vou fazer isso agora com vocês, tá bom? Mas basicamente você clicando aqui, você pode preencher os dados do e-mail que ela vai receber, tá bom? Beleza, mando salvar e avançar. E ele chega na parte final da publicação. Ele pergunta se eu quero publicar. Eu digo que sim. Ele está construindo a landing page. E pronto. Ele estava mostrando para mim que a landing page foi criada. Eu vou conferir e ela está lá. Ela está criada. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Acho que essa parte é mais operacional mesmo, né, Adriano? Você já fez uma copia? Sim, sim. Beleza. Eu vou apagar essa página, tá? Mas antes de apagá-la, eu queria mostrar que vocês podem, em vez de apagar, só despublicar. Então, Bira, aconteceu um problema seríssimo, tira essa página do ar. Eu apago ou tiro ela do ar? Não, só tira do ar. Por quê? Tirando do ar, nós não estamos jogando fora o trabalho que foi feito. A gente pode entrar lá e editar. Ou se eu apagar, aí ela vai embora de fato, tá? Vou publicar ela novamente. Eu posso colocar também para visualizar a página, editar a página, duplicar essa página, caso eu tenha que fazer outras campanhas, ou então de fato excluí-la, né? Então eu vou excluir essa página, ela é uma página que não interessa a gente. E acabou, vai embora. Beleza.
Bira, eu quero entender quantas pessoas entraram nessa landing page, quantas conversões houveram. Bom, você tem os gráficos que você pode olhar, né? Mas se você quiser detalhes mais precisos, e isso daqui recai sobre aquela dúvida que você teve, Adriano, então é basicamente o seguinte, você vem aqui na landing page, eu vou pegar aqui a semana do consumidor, vou clicar aqui e vou ver estatísticas, ok? Ah, entendi. Então pronto, aqui ele vai me dar dados bem precisos. Olha só que bacana, de 71 visitantes que entraram na página, 13 foram convertidos em leads. Quem são esses leads? Está aqui, ó. Clica aqui que você vai ver. Ó, tá aí, ó. Tiveram testes nossos, né? E também tiveram outros, como se diz, outros leads que vieram, tá bom? Esses removidos aqui eram testes antigos que eu tinha feito, fui eu que removi. Mas, por fim, aqui eu estou vendo que tem mais testes. Oi? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. O que a gente está contando como lead, só para entender? Pessoas que se cadastraram. Que preencheram a landing page, né? Uhum. Lead sempre vai ser isso, tá? Não tem outra explicação. Lead é quem se cadastrou na landing page. É quem fez alguma ação, é isso? Não, Seja cadastrar ou fazer um download. não, lead é quem se cadastrou na landing page. Aí o motivo do que ele está se cadastrando lá é o que você pode definir como estratégia, né? Se ele vai baixar um e-book, se ele vai ver um vídeo, mas a partir do momento que ele se cadastrou na landing page, ele é um lead. Beleza? Ah, beleza. Bom, aqui vocês podem ver também os visitantes. Ira, Pode falar. aí quando a gente for colocar a parte fluxo De nutrição. Pronto, do fluxo de nutrição. Que aí, na verdade, a gente vai contar como lead qualificado. Isso vai aparecer em outro momento, não é nesse gráfico. Não, é outro momento. Esse daqui você está analisando visitas e conversão. É o primeiro estágio do processo do funil, tá? Beleza, só para entender. Deixa eu tirar mais uma dúvida ali. Volta ali um pouquinho para cima, por favor. Então aí, ele preencheu a landing page, independente do que ele colocou, a gente já está contabilizando, né? É isso. Sim. Tinha outra coisa que eu não estava na dúvida. Ah, sim, lembrei. Lembra que eu te perguntei, na semana passada, retrasada, eu tentei extrair uma lista dos leads e dos que clicaram na nossa campanha. E eu não sabia muito bem onde fazer, não encontrei. Tu lembra disso? Não, sinceramente não lembro. Mas me explica o que é para eu poder te ajudar agora. Não, aqueles dias lá que a gente estava com aqueles problemas, você tinha que ter disparado a campanha, quem que abriu a campanha e tal, eu estava conversando com o Copiano, eu queria ter extraído uma planilha com quem clicou na campanha ou com quem preencheu a landing page e tal, e eu não sei aonde tirar isso. Você acabou de mostrar ali no canto direito o visualizar os leads, né, que você clicou aí, nesse que tá azulzinho, e aí ele passou aqui. Mas eu consigo tirar uma relação disso, extrair uma relação e os demais dados desses leads, tipo uma planilha? Então, é porque você está tendo uma particularidade você está tendo uma necessidade muito particular, né? A ferramenta não consegue atender necessidades tão particulares assim. O que você consegue é ver os leads e buscá-los dentro da base. E aí você monta a planilha manualmente. Mas basicamente, tipo, exportar quem foi convertido aqui, você não consegue. Só um minutinho, por favor. Oi, amor. Mas já foi muito que eu perguntei. Terminando, mais uns 20 minutinhos. Era basicamente como visualizar esses leads. Tá bom. Tá bom, eu tô no meio de uma reunião agora, tá bom? Tchau. Desculpa. Então, assim, como você tem uma particularidade dentro de um processo mecanizado, Thaisa, essa resposta talvez não exista, tá? Então, uma solução para isso seria olhar os leads e buscar um por um. Agora, existem outras formas de fazer isso que eu posso te mostrar e talvez resolva esse teu problema. Mas não vai ser aqui, tá bom? Tá, deixa eu só complementar. A gente está falando
Sim. E quando eu estiver falando um total de 1.300 leads, aí eu quero saber as informações desses leads. Digamos que o seu Alexandre me pergunta, então, falou assim, Thaisa, a gente passou uma base, exemplo, a base da Vivo lá, que a gente vai colocar. Uhum. E ele quer, num determinado momento, saber, chutar, qual estado teve mais conversão. Se eu consigo extrair isso, eu posso passar isso para ele numa planilha, a gente pode fazer como é que eu falo, uma tabela dinâmica e criar alguns gráficos e mostrar alguns resultados. Isso vai ser importante, Mira, só para você entender que a gente está falando de uma ação, né, de promoção e tal, mas esse mês ainda, esse mês que eu digo, acho que semana que vem ou na outra, a gente vai colocar dentro do RD o disparo da nossa pesquisa NPS. E aí eu com certeza vou precisar dessas informações, assim, tipo, quem respondeu a pesquisa, quem clicou e não respondeu, para a gente tentar fazer uma ação de remarketing e tudo mais, sabe? Tá, isso daí vai muito de encontro de como a gente vai construir essa campanha. É muito importante você estar me falando isso agora, porque eu já estou pensando como é que eu vou importar esses leads na base. Vou te dar um exemplo. Você me exemplificou aqui de saber qual região abriu mais, né? Se foi a região norte, sul, leste, oeste, né? Nordeste, sudeste e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Na hora de eu subir os leads, eu vou colocar assim, clientes vivos sudeste. E aí eu vou upar essa base com esse nome. Então, o que vai acontecer? A forma como eu upei a base é que vai me dar a garantia da leitura correta das informações. Mas ele não consegue me dizer... Mas eu não posso subir uma planilha clientes vivo Brasil? Poder pode, mas você não vai conseguir coletar essa resposta. Porque como é que o sistema vai mostrar para você que ele abriu de São Paulo? Tá entendendo? Tá, vou dar um outro exemplo, então. Dentre as informações que a gente coloca na landing page, que esse é o caso aí, né, quem preencheu a landing page, tem lá número de funcionários da empresa, por exemplo, ou cargo, função que a gente colocou e tal. Depois eu gostaria de saber também quantos leads tem de cada uma dessas respostas. Então, assim, tipo, até 500 funcionários. Quantos leads dos 1.300 estão nessa categoria? Tá, vamos lá. Mas você vai upar essas informações na base ou não? Não, a pessoa está se cadastrando, ela está se transformando. Se ela está se cadastrando, eu nem conheço ela. Ela está deixando a informação lá, tem como fazer o filtro, não tem problema disso. Você está entendendo a diferença? Você está me falando de uma situação onde ela está se cadastrando na landing page e o outro exemplo que você me deu é de uma base que a gente está upando. Então, por isso que eu estou falando que a entrada da informação no sistema tem que ser muito bem avaliada, porque se eu não criar critérios de dados na entrada do usuário, eu não consigo depois gerar resposta. Então, o que a gente está fazendo é aquele sistema semântico burro, né, de disparo de e-mail marketing padrão. Por isso que o e-mail marketing não funciona tão bem mais hoje em dia, né? Então, o que a gente tem que fazer é conseguir criar dados que sejam imputados dentro do sistema para eu perguntar para o sistema e ele saber me responder. Então, na hora que eu estiver upando dados, se eu conseguir, dentro do sistema, imputar os dados da região onde cada lead está selecionado, como você falou, eu consigo até tentar fazer uma seleção desse tipo, mas eu vou precisar da ajuda do suporte do RD. Isso não é uma rotina comum para a gente. Eu prefiro, particularmente, upar dados separados. Vamos supor assim, então vamos supor que eu fiz o upload de uma lista Vivos Brasil, tá? Como eu falei aqui. Aí depois eu quero saber quem clicou. Aí eu preciso dessa informação por estado, mas aí o RD não me dá. Mas se ele me dá pelo menos o Excel de quem clicou, eu posso ir lá e cruzar com a minha base original. E aí eu extraio isso fora do RD, eu vou extrair lá no Excel. Beleza, mas eu vejo isso como um retrabalho de algo que poderia ser resolvido dentro do RD. Você não concorda comigo? Por que ter esse retrabalho? Resumindo, não existe como tirar uma planilha de Excel de quem está fazendo as ações? É isso que eu quero saber. Quando eu tiver 1.300 nomes, como é que eu vou achar um nome lá no meio? Você vai clicar aqui, em exportar conversões. Então, mas foi isso que eu perguntei.
Não, mas o que você está me perguntando é que você queria puxar relatórios de estado, foi o que eu entendi. E relatórios de Não, estado mas é eu já possível. falei que não. Aí eu falei, não. Vamos lá, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a ação de preencher uma landing page, que é isso que você está mostrando agora. Uhum. E outra coisa é uma ação de eu recebi um e-mail marketing e eu cliquei. Não, essas duas coisas são diferentes, né, Thaís? Porque receber Não, e-mail são duas marketing é o coisas complemento da diferentes. informação que você preencheu na landing page. Certo, mas eu tenho. Onde é que eu tenho esse relatório de quem clicou? Bom, você tem aqui, né, os leads cadastrados, você tem aqui o número de visitantes, você tem aqui o canal de distribuição que aconteceu cada um, e você pode ver aqui o e-mail de cada um, está tudo aqui embaixo. Né? Então você consegue ter acesso a tudo isso. Agora, se você quiser ter mais detalhes exportados, como você acabou de me explicar, você vem aqui e você exporta as conversões. Então vamos fazer uma aqui, ó. Eu quero essas Não, informações não, que estão Mira, aqui. volta, desculpa, só um minutinho, volta. Eu não estou falando da landing page, você tá falando de landing page. Eu estou falando de eu mandei um e-mail marketing e a pessoa clicou, foi para a página da landing page e não preencheu a landing page. Eu tenho como saber que a pessoa clicou, a taxa de clique? Tem, no item do e-mail marketing, que não é esse que a gente está falando agora. Mas tem como ver lá. Que, na verdade, o que eu precisava saber a respeito daquela campanha do dia que Mas espera só um pouquinho, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente vai ver ainda. Isso daqui a gente vai entrar nela, entendeu? Se a gente pular para essa etapa, eu não você termino podia essa ter explicação. falado isso. Você falou, não, Pedro, não chega nessa parte ainda. Não, mas é porque você começou a me perguntar uma coisa de outra e chegou aqui. Tipo, eu estou lá na landing page ainda. Eu ainda não cheguei na parte de e-mails, entendeu? Tá bem. Vai lá, então, volta. Então vamos lá. Então, na parte da landing page, você estava mostrando lá onde é que extrai, né? Isso, então pronto, aqui na landing page você consegue entender um pouquinho das estatísticas de quem chegou aqui, de quem está trabalhando as informações. E como eu falei aqui, na hora de extrair a informação, de exportar a informação, você pode definir aqui quais são os critérios do que você acha que o cadastro vai ter. Por exemplo, eu acho que nesse momento perguntar o estado, ele vai exportar uma planilha com 0 informações de estado, porque eu sei que nessa landing page a gente não pergunta estado. Então não adianta marcar isso que isso não vai ter. Mas aqui tem campos que eu sei que a gente está perguntando. Por exemplo, se ele já tem um CNPJ, isso eu sei que a gente perguntou. Então pronto. A partir daí eu mando ele exportar para um e-mail, defino qual é o formato que eu quero e ele vai exportar. Beleza? Perfeito. Isso daqui é landing page. Landing page para mim é o momento que ele está saindo de visitante para cadastro de lead. Tá? Então essa aqui é a conclusão final dessa etapa. Vamos voltar para cá, formulários. Eu vou chegar lá nos e-mails. Tá? Criar um formulário é uma coisa muito específica, só vou explicar para vocês entenderem, mas parte dos formulários que vocês têm dentro do site novo de vocês foi criado aqui, ó. E quem criou isso foi o Marconi. Então isso aqui é um assunto para não mexer, porque está integrado com o site, tá? São formulários de newsletter, de testes que ele fez e outras coisas mais, tá bom? Aqui também da mesma forma, vocês conseguem ver as estatísticas de quem se cadastrou ou não. Então aqui nesse ponto, ainda ninguém se cadastrou, né? Não teve nenhum tipo de cadastro. Beleza? Pop-ups. Se vocês quiserem que subam pop-ups dentro do site de vocês, então pop-ups como esse daqui, por exemplo, quer ver? Bom, quando eu vou fechar minha página aqui, deixa eu ver aqui numa tela. O meu não está mostrando porque eu acho que eu já acionei o pop-up, ele só aparece uma vez. Mas vocês podem colocar pop-ups aqui dentro, avisando que quando a pessoa for sair da página, ela for clicar para sair, abre um pop-up falando para ela não sair, e coisas do tipo, né? Essas estratégias de pop-ups elas são muito usadas para retenção do visitante que está indo embora e também para chamar a atenção do visitante que está navegando dentro do site de vocês. Então a gente pode criar pop-ups aqui em formatos diferentes, como o canto da tela, saída, rolagem, modelos de saída. Eu posso criar aqui um pop-up e aí quando a pessoa for sair da página, abre esse pop-up para ela. O mesmo para rolagem, né? Então, quando você entrar na página, ele pode aparecer um pop-up aqui nesse canto, abrindo, ou então um pop-up no meio da tela, e coisas do tipo. Beleza?
Campos personalizados é desenvolvimento, é programação. Não entra muito aqui em questão, mas só para explicar para vocês. Bira, eu quero colocar lá no formulário uma pergunta específica que eu não estou achando. A gente tem que vir aqui em converter, campos personalizados, e criar um campo para aparecer lá nas perguntas quando a gente for montar o formulário da landing page. Beleza? Alguma dúvida até aqui? A gente está fechando agora a parte de conversão. Beleza. Vamos agora para relacionamento. Pronto, Thaís. Agora a gente vai matar boa parte das dúvidas que você trouxe ali na questão anterior. Vamos começar falando sobre e-mail, de trás para frente. Né? Você me fez uma pergunta, Bira, eu quero saber quantas pessoas receberam e-mail, quantas pessoas abriram e quantas pessoas clicaram e foram para a landing page. Né? Basicamente isso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que criar uma campanha de e-mail. E a gente tem 3 opções de campanha de e-mail. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Que estranho, ele não está abrindo aqui. Acho que é porque eu tenho que escolher o modelo primeiro. Pronto, está aqui. Eu vou dar um nome para essa campanha de e-mail e aí eu vou definir se ela vai ser um e-mail marketing, se ela vai ser um e-mail marketing com teste AB, quer dizer, você tem que criar 2 artes para ver qual delas vai ter melhor resultado, ou se ela é um fluxo de automação, um fluxo de nutrição de e-mail. Tá? Vamos imaginar que vai ser um e-mail marketing. Então vou colocar aqui teste. Eu não vou criar uma nova, tá? Eu vou pegar uma que já existe, na verdade. Então pronto, a gente tem aqui os rascunhos que estão prontos para serem editados, que são aquelas 2 newsletters que nós criamos, da LA e da PME. E aqui, quando você for trabalhar essa newsletter, o que eu sugiro? Que você sempre duplique essa campanha e deixe ela nos rascunhos aqui. Né? Então você sempre vai duplicar a campanha para editar a campanha duplicada para disparar ela. E aí uma vez que você editou a campanha duplicada, aí você vai ver os resultados, porque quando você mandar enviar, ela vai aparecer aqui, ó, envios recentes. Então eu vou pegar essa da Semana do Consumidor, etapa 3, para te mostrar os números, Thaís. Pronto, os números estão aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar mais números. Então vamos lá. Essa campanha foi enviada no dia 17 de março, às 15h57, com o título nome, que é a variável do sistema. Então, Thaisa, chegou o link para a promoção da Semana do Consumidor. Teve uma taxa de abertura de 242 e-mails, do total de 915 enviados. Então quer dizer que a taxa de abertura dela foi de 26%, é um número muito bom. E teve uma taxa de cliques únicos, que aqui entra vários motivos em cliques únicos, de 6,56%. A diferença de 2 e-mails que não foram enviados foi um soft bounce que aconteceu. Então sempre que acontece isso, a gente vai e joga fora esse cadastro, esse lead, a gente não mantém ele, porque ele mantém a base suja e isso pode ser penalizado depois para vocês. Okay? Não sei se vocês se lembram da explicação do soft bounce e hard bounce, vocês se lembram disso? Sim, como é que joga fora o cadastro? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Depois aqui também mostra quantos se descadastraram, né? Que foram lá no rodapé do e-mail e falaram não quero mais. E aí só para você entender, quem foram esse pessoal que se descadastrou? Você clica aqui em cima. E aí você vai ver, ó, foi a hidromares.com.br e justa.com.vc. E o motivo que eles definiram é, eu nunca me inscrevi para essa lista de e-mails e eu não quero mais receber esses e-mails. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá, beleza. No link apresentado, né, que era o link, por isso que a gente fala que o ideal é só ter um link dentro do e-mail marketing, isso é uma estratégia que a gente usa. O link que foi apresentado foi esse, e daqui nasceram 83 cliques que levaram as pessoas para a landing page, né, que é justamente essa daqui, ó, essa landing page. Ok? Então, e descadastraram foram 10 pessoas, tá? Que você tem a visão geral também. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Mira, volta um pouquinho no clique na landing page, puxa. Clica ali de novo. Aqui já está aberto.
Sim. certinho. Então, os leads dessa campanha, né? Quem são os leads gerados? Então, aliás, desculpa, não são os leads gerados, tá? São os leads que foram enviados. São selecionados para envio. Aí aqui você tem todas as métricas que você estava me perguntando. Quem recebeu o e-mail? Manda fazer o filtro, vai aparecer aqui. Quem não clicou? Quem clicou? Vamos lá. Quem clicou foram esses. Tá vendo? Aí, Bira, eu quero saber o que eu posso fazer com isso. Então você pode vir aqui. Nesse caso aqui você não consegue exportar. Aí é que tá. Até aí eu cheguei, fiz tudo sozinha, e aí eu fiquei nadando. Tá, é um outro lado que você vai exportar esses dados. Eu vou mostrar quais são. Ah, então tá bom, porque eu fiquei nadando contra a maré, não cheguei em lugar nenhum. Não, é porque aqui você só está vendo os leads que são respostas do relatório. Mas para exportar tem um outro campo. Eu vou te mostrar onde você vai exportar. Tá? Beleza. Bom, até aqui alguma dúvida nesse ponto? Parte não. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Gabriel, só uma perguntinha. Gabi, o que você está achando desse aí comprado do CRM? Nossa. iOS, né? iOS, não sei. Gabriel, tô nos sonhos aí, né, Gabi? Sim, já estou pensando nas pesquisas. Boa. Então vamos lá. Aqui vocês vão conseguir enxergar, eu cliquei em relacionar base de leads, tá? Então aqui vocês vão conseguir enxergar as bases de leads que foram criadas dentro do RD, ok? Então a gente tem aqui exemplos que a própria RD cria, isso aqui não foi a gente que criou, e daqui para baixo a gente tem exemplos que foram trabalhos já produzidos por nós. No caso, o FenaProve 2019 foi uma base que eu subi, HardBounce foi uma base que eu criei para cair lá dentro do fluxo, que é cada HardBounce. Já receberam e-mails da Semana do Consumidor. Eu acho que isso daqui foram vocês que criaram, não fui eu que criei isso. Não, desculpa, fui eu que criei, lembrei agora. Fui eu que criei. Aí você tem o lead nos estágios do funil, né? Você tem as oportunidades, leads qualificados, e por fim você tem aqui o soft bounce, que é igual ao hard bounce. Bira, o que é isso daqui? Me explica. Todo lead que entra na RD ele tem que participar de uma base. Então ele vai ter o quê? Uma tag. E essa tag vai definir quem ele é, né? Aqui está vendo uma visão geral da base. Então você está enxergando lead por lead. E aqui essa pontuação é o lead score dele. Então, por exemplo, essa mega vigilância já está com um lead score de 5 pontos. Quando ela chegar a 35, a gente já pode ligar para eles, né? Mas, como eles já são clientes da Link Solutions, então a abordagem que o SDR vai fazer, ou o Closer vai fazer, vai ter que ser adequada por saber que eles já são clientes da Link, né? Para não ficar uma coisa chovendo no molhado, ligando para o cara e vendendo um produto que ele já consome, tá? Mira, desculpa, eu queria entender um pouquinho melhor isso, essa parte aí. Vamos lá. Você está mostrando todos os leads que aqui são as pessoas que preencheram interessadas preencheram a landing page, né? Interessadas na promoção. Uhum. Certo. Aí, pelo que eu estou entendendo, nesse cantinho ali que tem uma etiquetinha, ele está separando para a gente quem é cliente de quem foi importado Desculpa, não, acho que eu estou falando errado. Ele está mostrando a diferença de quem foi importado para quem veio de outro campo. Eu não entendi isso. Não, isso daqui é uma tag para você colocar uma informação complementar. Leads que são importados, eu sempre coloco a data da importação para entender em qual momento eles entraram na base de vocês. Então isso daqui é uma Mas a tag. gente tem que colocar isso, não é automático não, né? Isso, exatamente. Então isso daqui é uma tag, tá? Agora, isso daqui é a base da campanha onde ele está sendo trabalhado. Então, por exemplo, a Thaisa teve 4 conversões. Deixa eu clicar aqui na Thaisa para ver o que aconteceu. Isso daqui foi o que você definiu, que era spam, e agora você não recebe mais no seu e-mail profissional, né? Mas só olhando aqui, ó. Amarelinho é spam, né? Vai ser estrelinha. É um aviso.
Ó, o seu histórico de recebimento de e-mail começa aqui, quando você se converteu dentro de uma lista de base limpa, quer dizer, uma base que eu subi, né? Depois recebeu um e-mail marketing da semana do consumidor e abriu, tá vendo? Ó, recebeu e abriu. certo, Então, quando você recebeu às 17h38, abriu às 18h02. Então, a partir de agora, eu vi que você abriu várias vezes esse e-mail e a partir desse momento, você foi convertida através de uma inscrição manual. Quer dizer, algum trabalho que a gente fez já dentro algum trabalho que a gente marcou você manualmente. Eu não me lembro agora qual foi exatamente. Como você é um lead test, deve ter sido alguma coisa manual que eu fiz, tá? E depois disso você entrou na landing page e você se converteu lá dentro da landing page. Então, você se converteu quando? Quando você entrou no e-mail marketing da semana do consumidor etapa 3. Quando você recebeu esse e-mail, você clicou e aí está aqui, ó, o momento que você se converteu. Você se converteu no dia 17 às 9h40 da manhã. Tem todos os seus dados aqui. Aí você entrou no fluxo de automação que a gente criou da semana do consumidor. Eu vou deixar isso daqui para apresentar depois. Aí você foi marcada como oportunidade e recebeu um e-mail marketing do fluxo de automação, que era esse daqui. Então, obrigado, Thaís, por preencher nosso formulário de compra do M1M. Então, aí é aquele fluxo normal. Então, aqui você consegue ter uma análise bem clara. Pessoal, eu queria só fazer uma observação. Eu estou com um compromisso agora às 19h10, eu lembrei agora. E já tem uma pessoa aqui me cobrando, aqui ligando direto para mim. Será que a gente poderia continuar essa reunião em outro horário? claro, vamos fazer com calma, fazer duas etapas, porque tem bastante coisa aí que a gente tem que saber realmente nos mínimos detalhes e com calma, né? Porque, então, essa parte aí vamos continuar depois, Mira, eu tenho mais perguntas ali para fazer ali Tá na bom. página anterior. Sugira então um novo horário para a gente entrar nessa reunião e complementar ela. Pode ser? Tá. Ó, amanhã a coisa tá meio turbulenta aqui pra gente. Na sexta tá parecendo mais tranquila, eu acho, no primeiro momento. Tem problema se for na sexta? Pode ser.